Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Estava observando aqui no plenário uma coisa interessante, deputado Reginaldo. A gente que está sempre aqui, nunca faltamos ou raramente faltamos, ou por outras razões, não conseguimos chegar no horário, mas eu estava observando que tem sempre 3 deputados aqui que chegam no horário, estão aqui, e são justamente os nossos deputados mais experientes, né? Deputado Arlete, deputado Chico, deputado Valdelino. Queria fazer essa saudação, esse registro. Nós, muito jovens ou mais jovens, temos que aprender muito com eles também em relação a essa disciplina e esse compromisso com as suas responsabilidades. Então, queria só fazer esse registro, eu estava pensando sobre isso ali, olhando para eles. Presidente, Vossa Excelência também é professor, também tem se esforçado muito para garantir os recursos da educação. Eu quero lembrar uma coisa aqui muito importante. É sempre bom lembrar quando a educação é atacada, para que aqueles que atacam a educação sejam lembrados pelo povo. Esse ano, no primeiro semestre, nós tivemos uma redução de 10 milhões de reais, 10 milhões de reais na verba do PEDAF. Algumas escolas tiveram uma redução de quase 60% do valor que recebiam no semestre. É importante dizer que esse recurso, ele é o recurso que sustenta a escola, que mantém ela funcionando. 10 milhões a menos nesse semestre. Lá, no Ministério da Educação, nesse momento, nós assistimos também a um bloqueio dos recursos da educação. Em ano eleitoral, o presidente da República, sabendo que a universidade pública brasileira é esse celeiro do pensamento crítico e da resistência democrática, faz justamente o ataque à ciência, aos professores e aos alunos das universidades. E, de forma específica, eu quero citar a situação dramática, como disse hoje a nossa querida reitora Márcia, em uma entrevista, a situação dramática que a Universidade de Brasília já começa a enfrentar em razão desse bloqueio de recursos que o inominável fascista decidiu implementar. E aí, quando nós falamos que Ibanez é Bolsonaro, Bolsonaro é Ibanez, é justamente nessas questões que nós encontramos as semelhanças. Corta recurso da educação pública aqui, corta recurso do PEDAF, e lá em cima, o inominável corta recurso da universidade pública. São a mesma moeda. Bolsonaro é Ibanez e Ibanez é Bolsonaro, porque ambos atacam a educação pública. Hoje estive pela manhã na Assembleia dos Professores, que há muito e muito tempo aguardam, de fato, por um governo que lhes valorize. Aguardam por um governo que leve a educação a sério. Estão lá batalhando por uma valorização pequena quando comparada às benesses que o próprio governador deu a outras carreiras, a outros grupos, e há grupos também empresariais, como o caso das empresas de ônibus. Agora, para os professores, nada. Para os professores, indiferença, negligência e abandono. Para a educação, incompetência e também corrupção. Não é só na saúde que o governo Ibanez é corrupto. Hoje, saiu uma decisão de uma representação que eu encaminhei ao Ministério Público de Contas, posteriormente ao Tribunal de Contas, para que seja apurado o que foi feito com os recursos do PEDAF, nesse caso especificamente com os recursos do PEDAF na regional do Plano Piloto. Inclusive isso foi objeto de uma operação da Polícia Civil. O conselheiro Renato Rainha acolheu a nossa representação, reconheceu, e vai ser feita uma inspeção na Secretaria de Educação para descobrirmos o que foi feito com os milhões de reais destinados para as escolas e que, infelizmente, não foram para as escolas, embora nós, deputados, tivéssemos destinado. Situações parecidas estão acontecendo em outras regionais de ensino, já falamos disso aqui. O recurso é encaminhado, mas ele não chega na escola porque, por alguma razão, a Coordenação Regional de Ensino realoca esse dinheiro. Eu quero chamar a atenção de todos e todas aqui para uma outra situação, que também tem a ver com o orçamento público, também tem a ver com o dinheiro público. A Secretaria de Economia tem que cumprir prazo, no momento em que a Secretaria de Relações Parlamentares desbloqueia os recursos de emenda.
Infelizmente, ela não está cumprindo os prazos de transferência do recurso para as secretarias que vão executá-los. Peço mais um minuto, presidente. Também encaminhamos isso ao Tribunal de Contas. Nós temos milhões e milhões de reais da cultura, do esporte, da educação, neste momento parados na Secretaria de Economia do Distrito Federal. Eu gostaria que o secretário de Economia desse explicações a esta casa, não a mim, porque não são apenas recursos de emenda destinados pelo nosso mandato, mas por outros mandatos. O que está acontecendo na Secretaria de Economia para que esses recursos não estejam sendo encaminhados para as outras secretarias que vão executar? Nós temos projetos, como eu falei, de diferentes pastas. O secretário de Economia, o dinheiro público não é de Vossa Excelência. Secretário de Economia, o dinheiro público não é da Secretaria de Economia, é do povo do Distrito Federal. Quando nós destinamos, é para atender o povo, a população, os estudantes, os projetos, especialmente nas áreas em que o governo do Distrito Federal não existe, onde ele não chegou ou não quis chegar. Comunidades carentes, que não tem sequer um projeto de cultura, de esporte, de profissionalização, é para lá que a gente está mandando dinheiro, para essas pessoas. Então eu faço aqui essa cobrança, nessa tribuna, pedindo um esclarecimento. O dinheiro não é da Secretaria de Economia, o dinheiro é do povo. Então trate de repassar os recursos para as secretarias e elas executarem os projetos e as ações que tem que executar. Porque foi para lá que a gente destinou, não foi para a Secretaria de Economia. Digo isso porque, mais uma vez, não é apenas algo que está acontecendo com o meu mandato. Eu sei que outros deputados também estão passando pela mesma situação. Então é importante que a gente tenha um governo que leve o orçamento público a sério, que encare o dinheiro público com responsabilidade, que execute o orçamento público onde realmente precisa e que respeite a Câmara Legislativa. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que deve ser respeitado e cumprido numa democracia, numa república. Os poderes precisam, cada um cumprir a sua função, respeitar um ao outro, sua independência, sua autonomia. E não querer, de certa forma, controlar, assediar, impor qualquer tipo de situação, passando até mesmo por cima da lei. Obrigado, presidente. De ordem, deputado Valdelino? É porque o deputado Fernando Fernandes, para fazer o uso da palavra.